Já de volta com a Amazonsat Agro, edição especial direto da Expofer Show 2024 aqui em Roraima, aqui em Boa Vista. Viemos para cá para fazer essa cobertura, programa especial de 1 hora aqui no Amazonsat Agro. E bom, você acabou de acompanhar no bloco anterior algumas informações sobre as atividades do Senar, algumas informações sobre uma competição de programação, um hackathon, né? E bom, bem pertinho de onde a gente mostrou isso para você, a gente está aqui numa grande maquete que fala basicamente sobre o caminho do agro, a rota do agro, né? Toda a produção que é feita e chega na nossa cidade para que a gente aproveite os produtos, mas que tem uma grande quantidade de pessoas que trabalham para tudo isso. Para isso, para mostrar essa rota inteira, a gente está aqui agora com o Marcelo Rentges, que é engenheiro agrônomo, está com a gente por aqui, também é responsável por fazer uma espécie de guia turístico por aqui, né? Explicar para as pessoas. Marcelo, boa noite. Boa noite, gente. Então, nós temos a equipe da Secretaria de Agricultura, da Coordenação de Agricultura Familiar, né, que atuou aqui na montagem, juntamente com outra equipe da Codesaima também, de outra secretaria, e tivemos vários parceiros também ajudando. Qual foi a ideia, né, de montar essa maquete viva? Essa maquete viva, ela dá digamos, um resumo do que seria a cadeia do agronegócio no nosso estado. Então, cada ator aqui representado durante esse passeio que a gente vai fazer aqui, representa um dos elos da nossa cadeia produtiva. Então, no início aqui nós temos a questão da universidade, né, que não só prepara os nossos técnicos, não só forma os profissionais capacitados para atuar na área, como também traz a questão da inovação. Também é um impeachment de tecnologia, né, um dos principais responsáveis pela injeção de tecnologia dentro do agronegócio. O interessante é que isso reforça que tudo começa na educação, né? Tudo começa no conhecimento, não é só produzir por produzir. O produtor tem que saber como, né? Exatamente. E a educação está no começo aqui do caminho, gente. A gente vai continuar por aqui. E aí a gente tem aqui o setor de logística e serviço, né, onde nós temos as empresas, né, que são parceiros. Um exemplo, as empresas que comercializam calcário, insumos, adubos de forma geral, maquinário, caminhões, né? Nós temos aí se a gente for falar, todos os atores envolvidos têm N, né, empresas envolvidas. E aí logo na sequência a gente começa aqui com uma representação da pecuária extensiva do estado, que tem sido uma das principais atividades desde a época da colonização do estado, né, sem dúvida nenhuma. Eu acredito assim que eu acho que é a nossa característica cultural do estado, a pecuária é muito forte aqui. A pecuária ela é o motivo da colonização do estado, né, a pecuária extensiva. E ali na sequência a gente já tem a pecuária migrando para uma pecuária um pouco mais tecnológica, onde já tem divisão de pasto, onde o produtor já se preocupa em agregar mais tecnologia e mais produção na área. E ali atrás a gente tem o início de uma formação de uma agrovila, né, que ela está talvez tangenciando esse ambiente, né? Bom, a gente vai passar por caminhando, todos esses pontos, inclusive, tá, gente, que o Marcelo está falando pra gente aqui. Vamos seguindo. Aqui, então, essa representação da pecuária. De grande fazenda, assim, com vários animais. É a atividade pecuária extensiva no estado, né? E essa estrutura aqui? Aqui a gente colocou casas, né, estruturas que estão representando as sedes das fazendas, né, também as moradias que estão distribuídas no estado de forma geral. Entendi. Então vamos passando. É interessante ver também que tem... A gente vai já chegar numa fonte de água ali, né? Mas tem a representação do rio passando por aqui também, né? A gente deixou representado o quê? As áreas de preservação do estado de Roraima, né? Ali nós temos a área de floresta. Na periferia da floresta nós temos ali a representação também das nossas comunidades indígenas, né, que são pujantes no estado. Aqui seria uma área de floresta natural. Área de floresta natural. Nativa, né? Nativa. A transição dela para nossas áreas de lavrado, que são as nossas savanas setentrionais da Amazônia, né, são campos naturais. Vou até pedir aqui para a repórter cinematográfica que tem uma área aqui também, ó. Que é uma área que não tem árvores, né? Mas seria a representação do lavrado. Seria a representação do lavrado das nossas comunidades indígenas na área de lavrado e na área de floresta. E ali também nós temos ali um laguinho, você pode ver, né? Nós temos um lago no estado muito... A gente até brincou, né? Diz que é o Lago do Caracaranã, né? Que é um lago culturalmente muito característico do nosso estado, né? Todo mundo conhece esse lago. Aqui o que ele estava explicando para a gente ainda agora, o Marcelo, sobre a questão da pecuária. Da pecuária também, né?
E essa parte aqui era o quê, Marcelo? Esse ponto aqui específico? Então, aqui a gente colocou a migração daquela pecuária extensiva para uma pecuária um pouco mais tecnológica, né? Que seria já a pecuária com aplicação, por exemplo, da rotação de pastagem, né? Onde tem a divisão do pasto em piquetes e o gado come somente num piquete, para ter melhor aproveitamento da pastagem e o produtor consegue produzir mais na mesma área. Antes era uma área só? Antes era uma área só, todos os animais soltos no mesmo ambiente, que está representado lá. E aqui já tem as divisões, então mostra a evolução da pecuária no nosso estado, sem dúvida nenhuma. Bom, e aí a gente passa para o lado que o Marcelo acabou de explicar para a gente, que seria a área de floresta nativa, com uma comunidade indígena, né? Isso. A presença da comunidade ali. E vamos andando, porque bem aqui, atrás da gente, no caso na nossa frente, né? A gente tem a fonte de água. Qual é a importância da representatividade disso? Aqui nós representamos primeiramente uma serra, né? O nosso estado, como vocês sabem, nós temos o Planalto das Guianas, nós temos a Serra Grande, por exemplo, aqui pertinho da capital, né? A Serra de Pacaraima, né? O estado é bem rico nessas formações geológicas. E praticamente todas elas são nascentes naturais de rios e são áreas de preservação também. Então o estado de Roraima ele é muito bem servido de água de altíssima qualidade. E essas áreas são áreas preservadas, né? Então nós quisemos representar aqui uma das serras do estado e a nascente do rio. Então o rio nasce aqui, ele percorre toda a extensão aqui da maquete, né? Vai se dividindo, ali na frente a gente vai ver as divisões dele. Se junta de novo, né? As divisões como se fossem os nossos igarapés. E aí esse rio se junta de novo para chegar aqui no final, né? Banhando toda a nossa área, né? E aqui tem um outro ponto também, que é a questão da mineração, né? Isso, aqui a gente deixou representado ali como se fosse uma estrutura física e logística da mineração, né? Que está presente no estado também. Legal. Logo após essa área de nascente, né? Sim. Então a gente está ainda num processo bem inicial, né? Isso. Tem a mineração, tem a pecuária, a fonte de água, a nesse lado e aqui mais a agropecuária em si. Né? Nesse lado aqui nós representamos aquela agricultura tecnológica. Vamos pensar assim, seria aquela agricultura do grande produtor, mas não vamos levar assim como sendo assim somente o grande produtor, mas aquela agricultura que ela é empregada como geração de renda. A gente está falando de soja, milho... Nós estamos falando de soja, de milho, a banana também no estado tem ganhado tecnologia, o abacaxi, né? Não só, a gente não vai falar só de, vamos falar assim, uma agricultura empresarial, uma agricultura que é um bom negócio. Né? O estado de Roraima hoje tem N atividades que estão dentro do agronegócio e são ótimos negócios para investidores. Né? Então esse ambiente está representando isso. Então nós temos ali uma pista de avião, né? Tá até o tratorzinho ali está abastecendo o avião. E aqui nós temos a representação lúdica das culturas, né? Que representam todas, no caso. Tem aqui o milho, inclusive é milho mesmo, né? A soja, outras ali que a gente pode colocar como a banana. Aí as estruturas de armazenamento, né? Os caminhões, que são extremamente importantes. Hoje o estado de Roraima ele sobrevive pela malha viária, né? Então, hoje, imagina, tudo que nós recebemos e que nós vendemos é pela malha viária. Então, o caminhão hoje também ele é um grande ator aqui no estado. O setor de transporte, né? O milho dali vai levar para outro lugar, né? Exatamente. Então, a gente deixou representado ali, né? Tem os caminhões, o postinho de gasolina, vocês viram. Aqui nós temos um pivô, né? Uma miniatura de um pivô central. O que é um pivô? O pivô, ele é uma estrutura empregada na irrigação, que ele maximiza o uso de água e também de investimento, né? Hoje, no caso, para você irrigar grandes áreas, a forma mais eficiente de você fazer isso é através da irrigação com pivô central. E hoje o estado já dispõe dessa tecnologia e já tem produtores produzindo com essa tecnologia. É como se fosse, assim, para leigos, um grande guindaste que sai fazendo uma chuva artificial. Num movimento de compasso, por exemplo, circular. Isso, exatamente. E assim, pelo que a gente acha que desperdiça água de forma alguma, né? Pelo contrário, a utilização da água ela é bem eficiente. Aqui também nós temos, a gente falou de mineração, mas aqui a gente tem a representação das máquinas escavando tanques para piscicultura. E também acho que vale salientar que aqui no estado nós temos
alguns pontos onde é extraído barro, né? O barro para fazer a parte de tijolos, telhas, né? Nós temos indústrias no estado hoje que fazem essa atividade e também não deixa de representar. Aí um pouquinho mais na frente ali, nós temos uma representação hoje para nós, né, agrônomos, zootecnistas, veterinários. Eu acho que seria a menina dos olhos aqui no estado, que é uma representação de um sistema de ILPF, né? O que seria isso? É a integração lavoura, pecuária, floresta. Então a gente tem árvores, tem pastagem, tem produção agrícola de grãos, até outras culturas também, e a presença do gado também junto. Ou seja, seria um local que tem tudo que a gente já viu. Tudo que a gente já viu junto, produzindo no mesmo espaço, né? Isso aí, questões como a sintropia de nutrientes, o aproveitamento da área, tudo fica maximizado, né? Acredito eu, como agrônomo, que seja um dos modelos mais produtivos que a gente tem aqui no estado. O estado tem um altíssimo potencial para aplicar esse tipo de tecnologia. Eu imagino que seja trabalhoso, né, fazer isso? Com certeza é trabalhoso, porém o retorno é muito Vale bom a pena, também. Né? E eu vejo uma representação de painel solar. Painel solar. Tem muito aqui no estado já? Tem muito no estado, já é uma realidade no estado e a gente tem que falar, deixar claro que o nosso agronegócio, ele caminha sempre para a sustentabilidade. Né? Não é só a questão do sistema de integração, também como o uso de placas solares, entre outras tecnologias que venham trazer sustentabilidade para esse setor produtivo. Até porque hoje em dia você nem pode mais estar abrindo tanta terra assim. Claro, com você tem que aproveitar o que você já maximizar tem. Exatamente. O uso da terra, isso aí sem dúvida. Então o que acontece? A tecnologia ela vem para isso. Hoje tem sistemas de placa solar que toca o pivô central, por exemplo, né? Você tem sistema de placa solar que pode abastecer toda a fazenda. A questão de energia das casas, energia doméstica da fazenda, pode ser abastecida tranquilamente com placas solares. Show de bola. E aí a gente está chegando já na cidade. Né? No final de tudo, nós temos a cidade. Né? E aí o que acontece? As cidades hoje, elas com certeza são um dos elos dessa cadeia produtiva, sem dúvida nenhuma. Nas cidades nós temos os nossos principais consumidores do que é produzido lá no campo. Nós temos também onde estão as pessoas, os prestadores de serviço, a mão de obra, o empresário, né, o proprietário, né? Então assim, a cidade, com certeza, ela é um dos elos da cadeia produtiva do agronegócio. Isso nós não temos dúvida. E o mais legal desse ambiente, dessa maquete viva, né, que seria uma miniatura de uma cadeia produtiva aí do agronegócio, é que nós criamos um ambiente lúdico pensando nas crianças, sabe? Eu acredito que a Expofé, ela é a cidade do agro. A Expofé, a gente fala tranquilamente, nós montamos uma cidade nesse espaço, grande, né? São 46 hectares ocupados. Nós montamos uma cidade que tem duração de uma semana e isso aqui também não deixa de representar o sentido da Expofé. E assim, nós temos um público, vocês devem ter visto, muito grande de famílias, né? Então vem muitas crianças para a Expofé. O que está acontecendo? Quando a criança chega e vê esse ambiente com brinquedos, com carrinhos, também, né? Com luzes, né? Colorido, isso com certeza vai gerar uma memória afetiva nessas crianças. Né? Então assim, queira ou não, uma das intenções do governo do estado com isso aqui é deixar a boa semente plantada nessas crianças, né? Que elas cresçam, se tornem profissionais que possam contribuir com a humanidade na produção de alimentos e que também não enxerguem o agronegócio como um vilão, né? Porque é muito fácil hoje a gente ver a crítica ao agronegócio, sendo que o agronegócio, com certeza, como vocês viram aqui nessa representação, é um dos elos dessa cadeia, faz parte da humanidade, a humanidade não tem como sobreviver sem o agronegócio e deixar um sentimento bom em relação a isso, né? Não só a crítica. Escuta das federações de agricultura, por exemplo, que hoje um dos focos é trabalhar junto ao meio ambiente, né? Dá para os dois andarem juntos. Com certeza. Tem que seguir a legislação e trabalhar sem desmatar. Né? Com certeza. Hoje o nosso estado, nós podemos falar isso com propriedade, né? É o estado que tem mais áreas preservadas no país. Tá? Nós temos os números do nosso zoneamento já prontos, né? O nosso zoneamento foi aprovado e tudo mais. Então, assim, nós somos um estado que preserva 80%. Né? Então,
Hoje o produtor rural, para vocês terem uma ideia, um exemplo, o pecuarista que tem pastagem, o principal inimigo dele é o fogo. Então, com certeza, ele vai defender a propriedade dele contra o fogo. E é o mesmo fogo que vai queimar a reserva legal dele. Então, assim, ele é o maior protetor daquela porção de floresta dentro da propriedade dele. E, então, assim, o agronegócio caminha, né, ao ponto de cada vez mais gerar sustentabilidade como um todo. A gente fala de sustentabilidade, nós temos que pensar na parte ambiental, na parte social e econômica também. Então o nosso caminhar no estado hoje é trabalhar cada vez mais essa sustentabilidade. Então, como nós vimos, saímos lá de uma coisa extensiva, né, para chegar num sistema, por exemplo, de LPF, que é um sistema muito bom, altamente produtivo, até a gente chegar nas cidades também que são é o nosso lar. É o destino também, né? É o nosso lar, Chega né? ali, exatamente. Então é isso. Marcelo, te agradeço. Obrigado aí por ter guiado a nossa equipe, guiado quem está acompanhando a gente também aqui no Amazon Sat Agro. Espero que tenham gostado e desejo para você ainda uma boa feira aí. Muito obrigado e fiquem à vontade, a festa é nossa, vocês estão em casa. Bom trabalho aí, Marcelo. Obrigadão, valeu. E, gente, para que tudo isso aconteça, né, a gente viu ali representatividades de pecuária, de piscicultura, enfim, o produtor, ele precisa ter o título da terra, isso facilita muito o trabalho dele. E aqui na ExpoFair Show 2024, vários títulos são entregues para muitos produtores. A gente vai acompanhar um material agora que fala justamente sobre isso. A presidente do Instituto de Terras e Colonização do estado de Roraima, Dilma Costa, participou da entrega de mais de 400 títulos de terra para pequenos, médios e grandes produtores rurais. Para ela, o estado de Roraima tem muito a crescer por meio do agro, e a regularização fundiária é um passo fundamental para que isso aconteça. A regularização fundiária é a grande alavanca para impulsionar esse desenvolvimento, porque sem a regularização fundiária, sem o título da terra, as pessoas não têm como empreender, elas não têm segurança jurídica, então elas não conseguem financiamento, elas não conseguem instalar uma grande empresa. Segundo a presidente, Roraima cresceu muito nos últimos 5 anos a partir do aumento da regularização fundiária. Boa parte do território ainda tinha suas terras em posse do governo federal. Mas de 5 anos para cá, essas terras foram passadas ao Estado, que por sua vez passa aos produtores rurais. Flauene Santiago é advogada pecuarista do município de Amajari. Ela cria gado no seu imóvel familiar, uma herança de seus avós maternos. Até então, Flauene era poceira, ou seja, não tinha título de fato da terra onde cuida do seu gado. Na ExpoFair, recebeu finalmente o seu título. Mas na prática, o que muda deixar de ser poceira e se tornar titular? Muda totalmente, porque a partir de agora nós temos acesso ao crédito, temos possibilidade de obter o licenciamento ambiental para desenvolvimento de outras culturas, por exemplo. Se quisermos desenvolver piscicultura, que lá na minha região é uma atividade que está em plena evolução e basicamente abre um leque para ampliar a produção do imóvel. Apesar dos avanços relatados pelo governo, ainda há muito trabalho a ser feito. Nós entregamos no primeiro dia para os mini produtores, que são aqueles que estão no entorno dos municípios e que estão, digamos assim, numa área que era totalmente desassistida e uma área sem comando. Nós fizemos um levantamento e existem aproximadamente 10 mil produtores, pequenos produtores que estão inseridos nessas áreas e nós já demos início a essa regularização e vamos continuar para que todos sejam atendidos. Mais um intervalo chegando aqui no Amazon Sat Agro, direto da ExpoFair 2024. Você já entendeu que o produtor rural precisa do acesso ao título para poder conseguir os créditos financeiros. E no próximo bloco a gente vai entender quem é o responsável por isso, que são as instituições financeiras, os bancos e as cooperativas de crédito. Até mais!